Olha, eu acho interessante quando a gente fala sobre identificação, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é muito claro que Deus exige um comportamento diferente, um tipo de adoração diferente. Então, é muito claro, e a preocupação de Deus nesse sentido de colocar o povo lá na terra, numa terra que tinha uma cultura diferente, uma religião diferente, um comportamento diferente. E fica muito claro, vocês não vão ser assim, vocês vão ser diferentes, né? Então a pergunta que fica aqui, para que a gente possa refletir, é quem nós somos em Cristo. Porque quando você analisa o texto lido lá do Antigo Testamento, você tem uma imposição do fazer, né? Do fazer. Então, a partir de um comportamento, vocês vão evidenciar uma identidade. Essa é a lógica lá do Antigo Testamento. Isso. Só que agora é diferente. Agora, a nossa identidade é que impõe um comportamento. O Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele vai dizer assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então não é mais uma imposição do fazer, mas agora é uma relação do ser. Quem eu sou, não quem eu me tornarei a partir dessa imposição. Essa relação lei e graça é bastante evidenciada aqui, quando nós compreendemos que a lei que vigia era a lei mosaica. Agora nós vivemos pela lei do Espírito, que é maior, é superior, porquanto também é anterior, né? Eu sempre falo em relação a graça e lei, eu sempre digo, por que a graça é superior à lei? Primeiro, porque ela é anterior à própria lei. Ela é a base da própria lei. A graça de Deus é encontrada antes mesmo da imposição da lei. A graça de Deus é vista na criação do mundo, a graça de Deus é vista na condução de Deus em relação à humanidade, a graça de Deus é vista na separação do povo de Israel, a graça de Deus é vista na bênção direcionada a todas as nações, a bênção de Deus, a graça de Deus é evidenciada na imposição da lei, a graça de Deus é vista essencialmente na manifestação do Filho de Deus. Do Senhor Jesus. João 3,16 diz que ele amou o mundo de tal forma que enviou o seu Filho. Hebreus capítulo 1 vai dizer que Deus se manifesta nesses últimos tempos por meio do seu Filho. E essa vivência a partir de agora é uma vivência que nos transforma e transforma essencialmente a nossa identidade, quem nós somos, né? Quando a gente fala sobre identidade é construída a partir de uma junção de elementos. A gente poderia falar sobre temperamento, caráter, personalidade, e existem várias definições em relação a isso, mas eu gosto de uma que diz o seguinte: quando você trata de questões inatas, você está falando a respeito do temperamento. O temperamento é inato, ou seja, você nasce com aquele temperamento. O caráter ele é moldado a partir das vivências, a partir dos relacionamentos, a partir de um processo educativo, a partir do meio em que a pessoa está vivendo. E a interação entre temperamento e caráter pode ser definido como a personalidade, ou seja, a pessoa é identificada a partir daquilo que ela é, somado ao meio, às experiências que essa pessoa teve. E por essa razão é que é tão importante não só a experiência de transformação, de conversão que nós temos em Cristo, através do Espírito Santo, mas a continuidade desse processo de santificação na vida do cristão, se aproximando cada vez mais de Deus, de forma a transformar tanto o seu caráter, quanto moldar o seu temperamento. Por que eu falo moldar o temperamento? Porque o temperamento ele permanece. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um temperamento colérico. O meu temperamento colérico, ele me leva a ter algumas atitudes mais explosivas, vamos dizer assim, em determinadas situações. Porém, o texto bíblico nos diz que o fruto do Espírito traz mansidão, ele traz domínio próprio. A moderação, né? A moderação. Por isso que é muito comum, às vezes, as pessoas verem e falar: nossa, mas colérico, imagina, você não é colérico não, né? Mas por quê? Porque é o comportamento moldado, direcionado pelo Espírito Santo. Então a construção da nossa identidade,
é dada a partir daquilo que nós somos, o lugar onde nós crescemos e as relações que nós temos. Por isso que quando eu permito que essa cultura mundana, que a cultura do mundo influencie o meu comportamento, a minha identidade cristã ela vai ficar reprimida. Perfeito. Ao passo que eu vou reprimir a influência mundana quando eu permito que o Espírito Santo opere na minha vida, transformando então o meu caráter, né, que o caráter sim é transformado completamente e moldando o meu temperamento.